Full screen. Fala galera, bem-vindos a mais um Parada Nerd. Galera, hoje a gente vai falar de um dos vilões com certeza mais temíveis do universo Marvel, que é o Caveira Vermelha. A história do Caveira Vermelha, a gente começa aí em 1941, né, em meio à Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado pelo Joe Simon e o Jack Kirby em Capitão América número 7. E é bem legal citar que o Caveira Vermelha ele parte de uma inspiração muito louca do Joe Simon, né, que foi quem desenhou o personagem, onde ele, por alguma loucura, ele conseguiu enxergar o Caveira Vermelha dentro de um sorvete, de uma calda de chocolate. Mas enfim, esse personagem foi criado para ser a contraparte do Capitão América, né? Apesar do personagem ter surgido cronologicamente, no caso da história, ter surgido antes do Capitão América, né? Como sendo o ícone nazista, mas ele originalmente tem muitas origens, né? Tanto pela questão do seu nome, quanto pela questão também de quem atuou como o Caveira Vermelha dentro dos quadrinhos. Aí a gente volta a lembrar que aqui no Brasil, quando ele foi lançado aqui no Brasil, né, ele era só conhecido como o Caveira. Posteriormente ele acabou sendo conhecido como Crânio Vermelho, e nas revistas do Tales of Suspense, que ele passou a ser conhecido como Caveira Vermelha. Mas ainda assim, não era o Caveira Vermelha que a gente conhece hoje, que é o Johann Schmidt. Na época, ele era um agente nazista chamado John Maxon. Mas com o tempo houve uma reformulação, né? O Stan Lee com o Jack Kirby fizeram uma reformulação do personagem e acabaram mudando essa identidade do Caveira Vermelha para o Johann Schmidt, que era um jovem muito pobre na Alemanha nazista e que cresceu em entremeio da guerra, né? Entre os conflitos do comunismo e do regime nazista. Porém, o Hitler acabou descobrindo ele, né, de alguma maneira, e viu nele um grande potencial, fazendo assim com que esse menino fosse treinado pelos maiores agentes do Reich, né, e se tornando esse símbolo, né. O Hitler ele deu ao Johann Schmidt a máscara da Caveira Vermelha. E o Johann Schmidt serviria como basicamente um símbolo de medo nos corações de quem fosse inimigo da Alemanha nazista. Isso é até interessante de se ver porque a gente vê digamos assim, uma igualdade aí entre aqueles padrões que a gente já conhece no filme Star Wars, né, onde o Darth Vader é um símbolo de um regime também autoritário e ele serve como uma imagem de medo, né, que leva o medo ao coração dos inimigos, né. Mas partindo aí, como eu tinha dito, cronologicamente dentro das histórias em quadrinhos, existem outros Caveiras Vermelhas que vão aparecendo ao longo do tempo. Nas histórias em quadrinhos, cronologicamente dentro das histórias em quadrinhos, nos anos 50, aparece um imitador do Caveira Vermelha, só que ele é comunista e ele é o responsável pela morte dos pais do Peter Parker, né? Algum tempo depois, esse Caveira Vermelha ele é assassinado por um outro vilão, a mando do Caveira Vermelha original, que dentro da época, né, dentro das HQs dessa época, o Caveira Vermelha já tinha possuído o corpo do clone do Capitão América. Vocês vão ver que, entre meio da história do Caveira Vermelha, a obsessão dele está em possuir um corpo clonado ou possuir o próprio corpo do Capitão América. Uma coisa legal de citar aí, que a gente vê muito nas histórias em quadrinhos, é geralmente o Caveira Vermelha com a clássica pose mostrando o cubo cósmico, né? Que hoje a gente conhece no cinema, né, como Tesseract, né? Que é o cubo dos deuses, né? Só que ele não surgiu dessa maneira.
né? Nas histórias em quadrinhos, inicialmente, aquele cubo ele era uma espécie de experimento científico criado pela organização IMA. Depois foi descoberto que ele era um item de alienígenas, e só hoje a gente conhece ele como Tesseract, que foi adaptado para o universo cinematográfico Marvel, né? Para poder ser uma das gemas intergalácticas que se encaixam com a luva do Thanos, né? O Caveira Vermelha, isso é interessante citar também, ele nem sempre possuiu o rosto de caveira. Inicialmente, aquilo era uma máscara dada pelo próprio Hitler ao menino Johann Schmidt, já formado, né, um homem, né, e já representando uma patente alta dentro do exército nazista. Aquela máscara era só um símbolo, assim como era, no caso, eu citei Darth Vader, né, um símbolo de medo. Mas por ele ter sido atingido pelos mesmos gases químicos que ele usava nas vítimas dele, né? Que era um gás que desfigurava o rosto da vítima e fazia com que ela parecesse realmente uma caveira, ele foi atingido por esses mesmos gases e acabou se tornando aquilo que ele sempre representou, né? Após muitos anos de confronto e diversidades, né, com o Capitão América, né, que é o grande arqui-inimigo, né, do Caveira Vermelha, ele passou a adotar o anarquismo como forma de governo, né, como forma de tentar alcançar o poder, né, digamos assim. Porque ele considerou o nazismo uma forma de governo ultrapassado, né, para uma sociedade como a que nós vivemos, né, atualmente. Agora, gente, citando aí histórias em quadrinhos legais do Caveira Vermelha, a gente tem aí algumas até bem clássicas, né, que envolvem vários heróis, como é o caso de Guerra Civil, onde o Caveira Vermelha tenta possuir o corpo do Capitão América, né, colocar a mente dele dentro do corpo do Capitão América. E tem uma outra HQ que se chama Capitão América Renascido, onde o Caveira Vermelha tenta possuir o corpo do Capitão América novamente, só que dessa vez o Caveira está num corpo de androide, né, e essa é a única diferença. Mas, atualmente, citando aí para vocês um exemplo legal e atual de uma boa revista do Caveira Vermelha, é essa aqui. Caveira Vermelha Encarnado. Cara, eu achei bem legal, tá? Eu achei assim, pô, revista encadernada eu sempre acho legal. E, assim, o trabalho de arte é muito bem feito. E para vocês que querem conhecer um pouco de como começou esse personagem, né? De como começou a trajetória, né, desse monstro, dessa criatura, né? Eu aconselho o Super para vocês. Ele mostra um pouco da história da infância do Caveira Vermelha, como ele foi formando a mente dele para criar essa coisa doentia, né, que é o Caveira Vermelha, né? Saiu há pouco tempo nas bancas, então aconselho vocês que procurem, porque vale muito a pena. Agora aí, falando de desenhos animados, para Marvel, cara, a gente sempre começa falando de Marvel Super Heroes de 1960, porque aquilo foi o auge, foi onde tudo começou, porque, velho, sem verba, sem nada, os caras conseguiam até fazer uma coisa legalzinha. E, obviamente, o Caveira começou ali, nos episódios do Capitão América, e mostrava um pouco daqueles confrontos onde o Capitão América se degladiava com o Caveira. Depois disso ele teve algumas aparições, como foi o caso de 1981, em Homem-Aranha. E atualmente eu vou já citar um dos mais importantes, que é Vingadores no Disney XD. Agora partindo para filmes, que realmente para mim é a parte mais importante dessa coisa toda. Em 1990, a gente tem aí a pior, com certeza, representação do Caveira Vermelha de todos os tempos, que o Caveira Vermelha foi interpretado pelo Scott Pauling. Nesse filme, o Caveira Vermelha ele é um italiano, cara, chamado Tadzio De Santis. Tem que ter essa maneira de falar, igual os caras do Bastardos Inglórios. Gorlami. Margarete. Dominic de Coco. Bravo. Bravo. Enfim, esse filme foi uma desgraça total. Eu não sei como é que conseguiram produzir outros Capitães América depois desse, né? Mas a gente parte para um futuro bem distante disso aí, chegando agora em filmes mais atuais, de 2011, que é Capitão América, o Primeiro Vingador, que teve a atuação sensacional do Hugo Weaving, que, cara, ele, sem dúvida, é o ator, cara. A gente já pega aí de interpretações desse cara maravilhosas, como V de Vingança,
o agente Smith do Matrix, aquele elfo sensacional do Senhor dos Anéis, e a voz dele do Megatron, né, cara? Porque na versão americana a gente tem ele dublando o Megatron de uma maneira sensacional. E, cara, pra mim ele foi um Caveira Vermelha excelente. Teve a proporção de maldade certa. É por isso que eu realmente tenho muito orgulho da Marvel no quesito cinema, porque os caras acertam, e acertam lindamente, cara. Você tem um ator que tem todas as nuances de interpretação certas para fazer o personagem. E eles conseguem amarrar isso muito bem, como conseguiram amarrar isso também muito bem no Capitão América 2, Soldado Invernal, onde aquilo ali é uma saga de pelo menos umas 200 revistas, e eles conseguiram comprimir isso tudo em 2 filmes, sabe? Essa construção histórica dos personagens é muito bem feita. E pro Caveira Vermelha eu achei excelente, eu só gostaria muito que ele voltasse, muito, apesar de que o Hugo Weaving falou que não vai querer mais fazer esse personagem. Eu espero que a Marvel faça uma boa proposta financeira para ele, porque eu gostaria muito de ver ele voltando a fazer esse personagem, mas o Hugo Weaving, infelizmente, ele está muito preso a essa coisa de não querer fazer personagens que tampem o rosto dele, porque a carreira dele, infelizmente, já foi feita de muitas coisas desse tipo, porque a gente só conhece os mais famosos, né, que é o V de Vingança, e o atual Caveira Vermelha. Mas ele fez outros papéis em que ele não aparecia tanto, né? E ele quer cada vez mais fazer papéis onde o rosto dele possa aparecer, né? Que no caso do ator hollywoodiano, isso é o que mais importa. Bom, galera, eu termino por aqui, mas como sempre, vocês sabem que tem o sorteio, e o sorteio desse mês é Capitão América, aqui, Avante Vingadores, edição especial da Marvel, Teatro da Guerra. É uma história que conta desde o início até os dias atuais do Capitão América e conta um pouco da importância dele dentro do exército americano e, enfim, né, dentro desse ícone, né, que é o Sentinela da Liberdade, né? Então, se vocês quiserem concorrer a essa revista sensacional, compartilhem, deem like aqui embaixo, curtam a página, curtam o canal e deem essa ajuda pra gente, tá? Que a gente sempre tá aqui trabalhando para fazer uma coisa legal para vocês. Agradecendo aí as páginas que sempre têm ajudado a gente pra caramba, beleza? Valeu, galera, grande abraço e até a próxima.